Cumprimento os irmãos na graça e na paz. Amém? Amém. Vamos nos colocar em oração. Convido também os irmãos da internet para se colocarem em oração. Vamos estar clamando a ação do Senhor em nossas vidas pela sua palavra nessa noite. Vamos ficar em pé, vamos orar. Jaque, faz a oração para a gente. Senhor Deus e Pai, diante da Tua presença, ó Deus, estamos aqui nessa noite, Pai, porque somos gratos, Deus, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, por tudo que o Senhor é, ó Deus. Ajuda-nos, Pai, a abrir a nossa mente para entender a Tua palavra e para que nós possamos, ó Deus, alcançar aqueles que ainda não Te conhecem verdadeiramente, Pai. Usa as nossas vidas como instrumento do Senhor aqui, Pai. Abençoa, Senhor, o nosso culto, ó Deus, que a gente possa entregar ao Senhor um culto verdadeiro, que a gente possa entregar ao Senhor um culto, Pai, que possa engrandecer-nos nas nossas vidas, ó Deus. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito, Pai, que a Sua palavra entre no nosso coração e na nossa mente, Pai, que nós possamos sair daqui nessa noite transformados pelo poder do Espírito Santo, Deus. Obrigada por tudo que o Senhor tem feito. Abençoa, Deus, o pastor Davi, que trará a Sua palavra para nós, ó Pai, que ele possa ser iluminado, ó Deus, pelo Espírito Santo, para que fale para nós, ó Deus, aquilo que o Senhor tem preparado para cada um de nós, ó Deus. Muito obrigada por essa noite, em nome e por amor de Jesus. Amém. Amém. Permanecendo em pé, vamos estar adorando o Senhor através do hino. Tu me amas.
em Mateus capítulo 15, versículo 1. Pastor. Sim. Dentro do que estamos estudando em Mateus, não podemos nos esquecer que o Senhor está preparando os seus discípulos. É nesse momento que nós estamos, onde Jesus está preparando os discípulos. Portanto, há um ensino precioso em cada situação que está se desenrolando. Vimos que o Senhor acalmou o mar, demonstrando sua divindade. Vimos também que Ele multiplicou os pães, demonstrando sua capacidade de suprir, e que a multidão que o busca para se beneficiarem de curas, sem qualquer interesse em sua pessoa, sem qualquer interesse em seu programa. Muitas vezes a gente fica pensando em multidão, em número, mas a multidão não tem interesse genuíno. Vamos lembrar que eram 3 grupos, né? Os inimigos, a multidão e os discípulos. Muito bem, agora nós nos encontramos diante de um conflito aberto, onde já houve a rejeição da nação de Israel. Então, há um conflito aberto e intenso com a liderança judaica. E essa liderança judaica, ela vinha de Jerusalém. Vamos lembrar que eles estão na Galileia. Eles saem de Jerusalém para afrontar Jesus. Então não é um negócio assim, é uma situação pensada. Não é se encontraram por acaso com Jesus, por acaso fizeram aquelas perguntas, não é nada disso. Tá? Então, mais uma vez, se rompeu sobre a questão da tradição oral. Toda a discussão, desde o início, estava na tradição oral. Discussões a respeito do sábado, agora discussões vai se intensificar a respeito de outros fatores da tradição que nós vamos estar estudando. Uma vez mais, Jesus está ensinando os seus discípulos. E quando eu falo que Jesus está ensinando os seus discípulos, a minha pergunta é: você é discípulo? Se você é discípulo, o ensino é para você. Então, da mesma maneira como os discípulos inicialmente deveriam ter atenção ao ensino de Jesus, é necessário a nossa atenção como discípulos quanto ao que ele está comunicando. E o ensino de Jesus aqui aos discípulos era para eles se desassociarem-se dos falsos ensinos. Não quer associação com o falso ensino. E estava havendo o falso ensino. E esses falsos ensinos baseavam numa justiça exterior, quando Jesus está apontando para uma justiça interior. Então, a preparação dos discípulos acontece pela denúncia do Senhor Jesus pelo falso sistema de justiça e pureza utilizado pelos fariseus. Então, que os fariseus utilizavam um falso sistema de justiça, um falso sistema de pureza, e é isso que está sendo confrontado. Versículo 1 e 2. Então, vieram de Jerusalém a Jesus alguns fariseus e escribas e perguntaram. Nota, eles vieram de Jerusalém até Jesus. Versículo 2. Por que transgridem os teus discípulos a tradição dos anciãos? Pois não lavam as mãos quando comem. Então, imagina só, uma reunião dos escribas e fariseus lá em Jerusalém, analisando Jesus e seus discípulos, procurando como que nós vamos acusá-los, como que nós vamos afrontá-los, nós precisamos detê-los, e encontram o quê? A tradição dos anciãos.
Vamos entender o que está ocorrendo aqui. Aqui nós estamos falando, então, desse ponto 1, a purificação externa como fachada para acusar o Senhor. Então, era uma fachada de acusação contra Jesus por oficiais vindo de Jerusalém. Então, essa delegação de Jerusalém, acusando os discípulos de impureza, por comerem sem lavar as mãos e violarem a tradição dos anciãos. Meus irmãos, aqui ele não está falando do lavar as mãos que nós recebemos na nossa educação em qualquer lugar. Já lavou a mão para comer? Não é disso que o texto está falando. Não é deste lavar de mãos. Vamos entender o que está acontecendo aqui. A impureza não era uma questão de higiene, mas sim cerimonial. Aqui está a ver com cerimonial da tradição dos anciãos. Tá? Não está na Bíblia, é uma tradição dos anciãos. Ou seja, nessa tradição, a questão que está em jogo é se eles estavam aptos para adorar a Deus. Então existia o cerimonial de lavar. Lava a mão, o braço, até o cotovelo, para poder agir cerimonialmente. Disso que o texto está falando. Escuta, seus discípulos estão conversando com a multidão, o povo aí. Não vimos eles lavar as mãos. Eles não estão aptos para servir o Senhor. Eles não estão seguindo a tradição dos anciãos. Vamos pensar numa tradição. Uma tradição, por exemplo, da Igreja Católica. Entrar, o coroinha, aquela fumacinha. Onde tem isso na Bíblia? Não tem. Quando começou esse costume? Quando Constantino estabeleceu a Igreja Católica, e ele, imperador romano, que era considerado um deus, presente na missa, então os coroinhas tinham que levar o incenso fazendo fumaça por causa da glória do imperador presente. Uma tradição, não tem nada na Bíblia, pelo contrário, idolatria, paganismo, que perdurou, ainda permanece a fumacinha lá. Muito bem, eu vou citando várias tradições aqui, nós vamos ver algumas delas. Então, antes de se aproximar-se de Deus, a lei do Senhor exigia que as pessoas passassem por um ritual purificador. Isso na lei de Moisés. Mas os anciãos, eles acrescentaram tradições humanas aos rituais cerimoniais, que é essa questão de lavar a mão, o braço e o cotovelo. Tudo. Isso não tem na Bíblia. Versículo 3. Ele, porém, lhes respondeu. Nota. Eles fazem uma acusação, eles não estão cumprindo o cerimonial. Jesus responde com uma outra pergunta: por que transgredis vós também o mandamento de Deus? Por causa da vossa tradição? Então Jesus já está batendo forte já de cara. Então, eles estão transgredindo a tradição dos anciãos. E vocês, que estão transgredindo o mandamento de Deus? Vamos compreender o que está envolvendo isso no nosso texto aqui. Versículo 4. Porque Deus ordenou, é ordem, honra teu pai e a tua mãe, e quem maldisser a seu pai ou a sua mãe, seja punido de morte. 5. Mas vós dizeis, se alguém disser a seu pai ou a sua mãe, é oferta ao Senhor aquilo que poderias aproveitar de mim, esse jamais honrará seu pai ou a sua mãe, e assim invalidastes a palavra de Deus
por causa da vossa tradição. Essa tradição do Corban é uma tradição dos anciãos, não é uma tradição bíblica, não tem tradição bíblica. A lei seria bíblica, né? Então a resposta de Jesus está revelando o quê? A natureza do problema. A resposta do Senhor revela o verdadeiro problema. Qual que é o problema que está acontecendo aqui? Abandonar a palavra de Deus. Notem que nós, como discípulos, podemos nos envolver numa questão dessa, de nos apegarmos a tradições que abandonaram a palavra de Deus. Não tem base na Bíblia, tá? Esse é um erro lá dos fariseus, dos escribas, mas é um erro que precisa estar atento nos dias de hoje também. Então, a lei ordenou honrar os pais, e essa honra inclui as questões financeiras, se necessário for. Mas eles, os escribas e fariseus, eles não queriam esse peso sobre eles, a responsabilidade de manutenção dos seus pais. Então o que eles fizeram? Eles inventaram uma tradição para evitar a responsabilidade. E o que dizia essa tradição oral? Qualquer dinheiro que tenho foi dedicado a Deus, por isso não pode ser usado. Então, como que se fazia? Qualquer recurso que você tem, eu vou dedicar ao Senhor. Não significa que você vai levar no templo, vai deixar como oferta. Não é isso que eu estou falando. Eu estou dedicando o meu ganho e os meus bens ao Senhor. E se ele é do Senhor, eu não posso dar para os meus pais. É do Senhor. Então, com isso, já que qualquer dinheiro que tinha sido dedicado a Deus, por isso não pode ser usado. Assim, o que estava acontecendo? Anulando a palavra de Deus quanto a honrar os pais. Então, Jesus está lançando mão de um exemplo para confrontar: invalidastes a palavra de Deus por causa da vossa tradição de homens. Notem, o que eles, os fariseus e escribas, estão fazendo? Colocando a tradição acima da palavra de Deus. Não é o que ocorre hoje? Muitas coisas acontecem, e aqui acontecem em Lambari, por causa da tradição dos homens, abandonando a palavra de Deus. A palavra de Deus, por exemplo, ela chama a atenção quanto à idolatria. Mas o pessoal tem a tradição da congada para abençoar a colheita. Não é Deus, a congada para abençoar. Idolatria. Mas isso já é uma tradição de muito tempo aqui. Abandonar a palavra de Deus. Abandonar a palavra de Deus. Festa junina. O pessoal já está levando para a igreja a festa junina. Abandonar a palavra de Deus. Muito bem. Versículo 7. Hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo. Notem, aqui nós vamos chegar no versículo chave, no ponto base do argumento de Jesus. Este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Lábios perto, coração longe. Fala-se, canta-se, faz-se um teatro tremendo, mas o coração longe. Só cenário. Versículo 9. E em vão me adoram, em vão,
ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Não são questões bíblicas. São preceitos de homens. Puxa, mas os fariseus e escribas cometeram esse erro tremendo de lavar a mão lá atrás. E como que são as coisas hoje? Como que tem sido as nossas vidas como discípulos? Desce. Pulei até o 9. Muito bem. Então, a chave do texto é esse: o povo honra-me com seus lábios, mas seu coração está longe de mim. Em vão me adoram. Aqui está em confronto o quê? A justiça exterior do homem com a justiça interior de Deus. E a justiça interior de Deus vai aonde? No coração. A adoração para Deus era o quê? Sem valor. Por quê? Porque eles estavam dando prioridade maior às tradições dos homens do que à palavra de Deus. Tradições de homens com prioridade acima da palavra de Deus. Mas você está exagerando, Davi. Você é muito radical, porque se a gente fizer uma festa joanina, de Julina, vamos mudar, então, a deles é Joanina, a nossa Junina, não, Julina, vamos mudando os nomes aí e vamos fazer. Vai lotar a igreja. Ou se nós fizermos um rocão da pesada, um showzão, vai vir uma multidão. Alcançar os meios de preceitos de homens, e não pelo poder da palavra, e não pela ação do Espírito. Vai permanecer esse fruto? Não. Vai se fazer um fomentar dentro daquilo que nós chamamos de igreja. Muito bem. Versículo 10 e 11. E tendo convocado a multidão, olha só, Jesus ele não se limita a discutir com os escribas e fariseus. A discussão começa ali, os escribas e fariseus, tal. Ele dá a resposta à altura para eles, mas só que essa resposta à altura que ele dá para eles, não, é para todo mundo saber. Convoca a multidão. Ouvir e entender, todo mundo. Ele não está escondendo, ele está confrontando. Será que é desnecessário o Davi ficar falando essas coisas aqui, gravando e chegando nas pessoas? Jesus ele convocou a multidão, ouvir e entender. Só estou seguindo o mesmo esquema. Convocando a multidão, ouvir e entender. Versículo 11. Não é o que entra pela boca o que contamina o homem, mas o que sai da boca, isto sim, contamina o homem. A natureza verdadeira da contaminação e da verdadeira pureza perante Deus é explicada à multidão e depois aos discípulos. O versículo 10 e 11 está falando com a multidão. Então Jesus está convocando a multidão, está fazendo uma declaração tremenda, significativa. Por que essa declaração é tremenda e significativa? Vamos lembrar que a gente está dentro de um contexto judaico, de uma cultura judaica, aonde eles seguiam os princípios, por exemplo, de alimentação kosher, kasher, alimentação judaica. Então, existia um caráter revolucionário, porque segundo esse código levítico, era o que entrava na boca que contaminava o homem. Por exemplo, eles não podiam comer carne de animal que não ruminava.
Eles não podiam comer carne de animal que não tinha os pés fendidos. Isso estava lá na lei. Você não pode, você vai contaminar. Foi para a lei. Tá? Então, instruções quanto a alimentos limpos e imundos existiam na Escritura. Agora, o doador da lei, o Senhor, preparou o terreno para explicar a finalidade da lei cerimonial. Qual que é a finalidade da lei cerimonial? Fazer com que o homem estivesse apto para servir o Senhor. Mas o que estava acontecendo com os escribas e fariseus? Hipocrisia. Isso era a verdadeira contaminação. Então precisamos observar o quê? Há quem obedeça a tradições para obter a aprovação dos homens, mas nós devemos obedecer o quê? A palavra de Deus, para agradar a Deus. Nós não temos que obter a aprovação dos homens, nós temos que obter a aprovação de Deus para agradar a Deus e não agradar homens. E é exatamente isso que está em jogo aqui em toda essa discussão. O que ocorre com as tradições? As tradições colocam nos lábios palavras vazias, não tem sustentação bíblica, enquanto que a palavra penetra no coração e transforma a vida de quem recebe a palavra de Deus. Desta maneira, então, a tradição está fazendo o que com as pessoas? Privando as pessoas do poder da palavra de Deus, colocando palavra de homens da tradição. Tira a palavra de Deus e põe tradição nelas. E aí nós começamos a nos confrontar com situações e circunstâncias da mesma situação de lá. Deus quer que lhe entreguemos os nossos corações e apenas os lábios com louvores e adoração da boca para fora não adianta, só da boca para fora não resolve. O que o Senhor quer de nós? O coração. Não é isso que nós vimos no texto? O coração. O coração está longe de mim, não é isso que o Senhor falou? Agora, o que Ele quer de nós? Ele quer o coração. Nós devemos o quê? Crer de coração. Não é isso que diz em Romanos? Se com tua boca confessares a Jesus como Senhor, em teu coração creres. Crer de coração. O que mais? Mateus 22, 37. Amar de coração. Ele quer o coração. Respondeu-lhe Jesus: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Mas ele estava fazendo o quê? Só de boca, mas o coração longe. E o Senhor quer o quê? O coração. Então, ele quer que creia de coração, ame de coração. Colossenses 3,16. Devemos louvar, cantar, adorar de coração. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais com gratidão em vosso coração. Nós também devemos obedecer o Senhor. Notem que os escribas e fariseus, eles tinham regras tremendas de obediência, mas não faziam isso de coração. Romanos capítulo 6, versículo 17. Romanos 6, 17.
Mas graças a Deus, porque outrora escravos do pecado, contudo viestes a obedecer de coração a forma de doutrina a que fostes entregues. A palavra de Deus. 18. E uma vez libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça, para obedecer de coração. Obedecer de coração. Vamos pensar um pouquinho. Como tem sido o tipo de obediência que nós temos tido? É aquela obediência tipo das nossos filhos pequenos, que você vira a costa e pronto, você vê aquele silêncio. É de coração. Como que as crianças falam, né? A mãe dá uma ordem, eu obedeço, mas não obedeço por dentro. Não é assim que o Senhor deseja nossa obediência. Devemos também o quê? Ofertar, cultuar a Deus com aquilo que Ele tem nos dado, de coração. 2 Coríntios 9:7. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria, ou seja, de coração. Como que Davi orou? Logo após a queda, quando Deus estava restaurando a sua vida. Salmo 51:10. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova dentro de mim um espírito inabalável. Meus irmãos, veja o tamanho do pecado cometido por Davi. O que ocorreu? Ele adulterou, ele matou e ele se arrependeu. E o que ele pede para Deus? Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Qual pecado que você tem tido dificuldade? Qual tem sido a luta? Somos pecadores, continuamos pecadores. A carne milita contra o espírito contra a carne. Existe uma luta. Ou é só para mim que tem luta? Acho que todos têm luta. Como está sendo? Como que pode-se ter vitória? Coração entregue, devotado. Numa declaração ousada, Jesus ensinou às multidões que o pecado provém do coração e não da alimentação. É isso que ensina. O pecado vem do coração e não da alimentação. Esse foi o ensino que foi dado ali às multidões e aos discípulos. Só que agora ele vai trabalhar especificamente com os discípulos. Versículo 12. Não, de Mateus. Mateus, isso. Então, aproximaram-se dele os discípulos. Agora conversa com os discípulos. Disseram: sabes que os fariseus, ouvindo a tua palavra, se escandalizaram? Gente, olha, Jesus conversou com os escribas e fariseus, deu aquela pancada, repicou na multidão, e agora os discípulos parece que não estavam escutando nem entendendo nada. Chega e fazem uma pergunta para Jesus: sabes que os fariseus, ouvindo a tua palavra, se escandalizaram?
continuam também preocupados lá fora, com as outras pessoas, preocupados com os outros, e não com o que Deus quer deles, com a palavra de Deus. 13. Ele, porém, respondeu: toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Olha a resposta de Jesus. Nós estudamos a parábola do trigo e do joio. O trigo foi o pai que plantou. O joio não foi. Por que vocês estão preocupados com o joio? Afinal, o joio vai ser arrancado. Por que a preocupação com o joio? Por que a preocupação com os homens? Por que a tradição dos homens? 14. Deixai-os, são cegos, guias de cegos. Ora, se um cego guiar outro cego, cairão ambos no barranco. Ambos quem? Escribas, fariseus e multidão. É com eles que vocês estão preocupados? Vocês querem fazer média com eles, seguir a tradição dos homens, se submeter a eles, deixá-los contentes com o seu procedimento politicamente correto, né, que agora é moda. Então, precisamos cuidado com o quê? Com o espírito do farisaísmo. E esse espírito do farisaísmo carrega o quê? Já que os fariseus acabaram, mas o espírito deles permanece. Tradições, legalismo, hipocrisia, aparências. Opa, vamos pensar um pouquinho nos cultos evangélicos. Tradições. Eu fui numa igreja onde os homens, igreja evangélica tradicional, tá? Os homens tinham que estar de terno e gravata e não podia ter um monte de instrumento, só o órgão, porque ali era a tradição daquela igreja. Já ouvi falar de casos aqui em Lambari de pessoas disciplinadas porque deu uma volta no lago de bermuda. Tradição. Tradição de homens, tem isso na Bíblia? Não. Legalismo. Olha, a lei dessa igreja, os costumes aqui são esses. Tem embasamento bíblico? Se não, o que é isso? Tradição de homens. Soube de um pastor lá no Nordeste, aqueles lugares tremendamente quentes, para quem já foi lá sabe como é que é coisa. E ele era pastor de uma igreja onde a tradição era o paletó com gravata, o pastor tinha que pregar. E ele terminava o culto, camisa grudada, suando, cabelo já molhado. Ele precisa reagir. Só que ele reagiu, em vez de pegar a palavra de Deus, ele reagiu de outra forma. Ele pegou, tinha a cadeira sentada lá na frente, ele pôs o terno, a gravata, deixou a Bíblia em cima da cadeira e ficou falando: prega terno, prega gravata. Mas o que ele estava querendo comunicar? Gente, 40 graus e tralalá. Provavelmente numa igreja pequena, sem recursos, sem ar-condicionado, sem nada. E a coisa. E aí? Eu estou pecando hoje. Estou de camiseta. E aí? Tradições, legalismo. Isso é espírito farisaico, hipocrisia, aparências. Jesus chamou isso aqui de fermento dos fariseus. Acautelai-vos do fermento dos fariseus. Tudo bem. Versículo 15. Então lhe disse Pedro. Entrou o líder dos discípulos. Né? Jesus acabou de dar uma pancada daquela monumental. E o Pedrão entra
né? Explica-nos a parábola. Jesus falou alguma parábola? Vocês ouviram alguma parábola? Olha o que Pedro está falando, que a respeito do ensinamento de Jesus quanto ao alimento, quanto aos rituais cerimoniais, a Jesus deve estar contando uma parábola, não estou entendendo nada disso. Não é possível que ele está falando sério isso, é isso que ele está falando. 16. Jesus, porém, disse: também vós não entendeis ainda? E quantos estão como na situação de Pedro? Quantos não estão entendendo ainda? 17. Não compreendeis que tudo que entra pela boca desce para o ventre e depois é lançado em lugar escuso? Quer dizer, Jesus já deu os pormenores da coisa. 18. Mas o que sai da boca vem do coração, e é isso que contamina o homem. Ele está explicando de novo, só que agora para o Pedro, aula particular. 19. Porque do coração procedem maus desígnios, homicídios, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos, blasfêmias. Tudo vem do coração, Pedro. Quantos Pedros ainda persistem? Quantos Pedros ainda resistem com o ensinamento de Jesus? Não, Jesus ainda está falando uma parábola, tem alguma coisa espiritual maior por trás disso, que acho que Jesus não está vendo. Acho que Pedro pensou isso. Tá? 20. São estas as coisas que contaminam o homem, mas o comer sem lavar as mãos não o contamina. Isso é cerimonial de homens. Lembra que estamos falando de um cerimonial. Agora, o coração é a fonte corrupta dos motivos e desejos humanos. Agora, vamos pensar um pouquinho na situação. Jesus está com seus discípulos, ensinando eles. De que raça eles eram? Judeus. Como que seus pais judeus ensinaram ele? Segundo a tradição dos anciãos. E eles foram criados desde pequenininho, segundo a tradição. E quando eles são confrontados pela tradição que eles aprenderam de berço, como algo não bíblico, Jesus, você não está percebendo não, mas está deixando o povo lá irritado com isso, com essa conversa aí. É a nossa tradição, nós aprendemos assim de berço. Pedro já entra, não, ele está falando por parábola, é parábola que ele está falando. Agora eu pergunto, quantos de nós somos criados numa cultura evangélica, numa cultura católica, desde pequenininho pelos nossos pais, com instruções e tradições humanas que não têm uma base bíblica, que abandonou a base bíblica? Essa é a situação. É exatamente essa a situação dos discípulos. Várias e várias vezes já aconteceu de estar ensinando a salvação em Cristo e a pessoa questionar: mas não foi assim que eu ouvi dos meus pais, não foi assim que eu aprendi de berço, eu não vou abandonar as tradições dos meus pais de jeito nenhum. Não adianta você vir com essas explicações aí. Que explicação? Estou lendo a Bíblia. Estão abandonando o quê? A palavra de Deus. É fácil enxergar lá atrás e pôr: olha só, os discípulos estão precisando de ensinamento e de preparo mesmo. Eles não conseguem enxergar, Jesus está falando. Só que Jesus deixou por escrito para nós. E continua falando tão alto como naquele dia. E as tradições ainda continuam relutantes. A partir dos discípulos. A partir dos discípulos. Quantos Pedros estão relutantes?
Os fariseus e escribas, eles eram extremamente cuidadosos em seguir as leis, em seguir mais ainda as tradições judaicas, aonde a ênfase à tradição pega um vulto que negligencia a palavra de Deus. Eles eram críticos na guarda das tradições, mas ainda, o que eles planejavam? Estavam fazendo cilada para Jesus. Por quê? Eles queriam o quê? Matar Jesus. Eles queriam uma base de acusação para matá-lo. Nós já vimos isso em Mateus, que eles decidiram matá-lo para preservar as tradições. Eles queriam matar Jesus, o Filho de Deus. Agora eu pergunto, e você? O que é a tradição para você? Você tem a tradição acima da palavra de Deus? Em que lugar está a tradição em sua vida? Você, a internet, em que lugar está a tradição na sua vida? Você sabia que a tradição dos homens não se equipara com a palavra de Deus? Você pode estar incorrendo no mesmo pecado. E com isso, o que a pessoa está fazendo? Matando o senhorio do Filho de Deus na sua vida. Não tem lugar para Jesus na vida. Tem lugar para a religião. Tem lugar para a tradição. Mas não tem lugar para o senhorio de Jesus Cristo. E o ensinamento de Jesus aos seus discípulos era o quê? De coração, creia na minha palavra. De coração, me obedeça. De coração, me glorifique. De coração, entregue a sua vida para mim. De todo o coração, eu quero que você me tenha. Esse é o parâmetro para as nossas vidas. Amém? Amém. Encerramos aqui. Vamos fazer uma oração? Vamos ficar em pé? Senhor, queremos agradecer pela Tua palavra, que é sempre atual e viva, e temos um exemplo dentro daquele contexto judaico, mas de pessoas humanas, pecadoras e limitadas como nós. Enxergamos a luta que existe entre a nossa vontade e as nossas tradições e a vontade soberana do Senhor em nossas vidas, e o quanto devemos estar envolvidos nisso de todo o coração. Para isso, ó Deus, que possamos nos submeter a Ti de maneira integral e plena para o louvor da Sua glória. Para isso, ó Deus, que o amor de Deus o Pai seja com cada um de nós. A superabundante graça de Jesus Cristo, seu Filho, seja provada a cada dia. E que a presença em nós de Deus, o Espírito Santo, possa ser desfrutada a cada momento. Que assim seja para a tua igreja agora e sempre. Amém. Amém. Ok? Atenção para os nossos recados, né? Isso. Tivemos um probleminha hoje no YouTube, mas logo após o culto será colocado normal. Então, ok. Será colocado normal. Lembrando que amanhã teremos o encontro com os jovens, né? O ensaio com os jovens. Gente, o ensaio de louvor com aula de música está aberto para todos que desejam também. Isso, okay? Quem quiser vir louvar. Quarta-feira, 18h30. Isso. Tá ok. E os pedidos de orações com a irmã Liliana, né? Pedido de oração com a Liliana, tem a caixinha de oração ali. E tem o WhatsApp também. O WhatsApp. Tá? O pastor está à disposição, né? Liliana, vai me passando essas coisas, por favor. Tá bom? Tá. O contato do pastor está na tela. Quem precisar de alguma informação, quiser fazer algum tipo de pergunta, fique à vontade. Tá Amém. Certo? Demais, uma boa noite a todos. Domingo, 9h30. Isso.